Olá, tudo bem? Hoje vamos resolver a prova da EPICAR 2023. Então está aí, a prova da EPICAR 2023, língua inglesa. Só para você lembrar, a tradução do texto e a prova o link está aí nas notificações. How climate change has altered Christmas. Como as mudanças climáticas alteraram as festas natalinas. Então, eu já sei que o texto diz, o texto fala sobre as alterações climáticas e o que elas estão afetando durante a época de Natal, durante as comemorações do Natal. O título já me chama atenção para isso. Vamos ler o primeiro parágrafo, é um parágrafo curto, e depois vamos para as questões e tentar buscar as informações no texto. Então já vou ler o primeiro parágrafo traduzido, tá bom? A representação hollywoodiana de um Natal branco pode ser o ideal do hemisfério norte. Mas, para muitas pessoas pelo mundo afora, ele é comemorado em um clima totalmente diferente. Mas a mudança climática está ameaçando tanto as paisagens características do inverno quanto as tradições calorosas do Natal. Já chamei atenção, então eu já sei que o texto fala sobre isso. As mudanças climáticas, aquecimento, enchentes, esfriamentos, estão alterando as tradições do Natal. Então vamos agora para as questões. Let's go! Questão de número 1. É correto declarar que... Bom, não lemos o texto, só lemos ali o primeiro parágrafo. Então é possível que seja necessário eu aprofundar mais no texto para conseguir responder essa questão. Já te ensinei, vamos ler algumas opções aí, vejamos se há alguma flagrantemente errada para anularmos. E depois teremos que buscar as informações no texto. Vamos lá. Letra A. A letra A diz que as pessoas pelo mundo comemoram o Natal, as tradições natalinas, de maneira similar, apesar da diferença climática, das diferenças climáticas. Bom, eu não tenho como dizer que é uma opção incorreta, flagrantemente errada. Eu vou ter que seguir. Vamos ver se a gente consegue pelo menos eliminar alguma coisa aí. Letra B. Only countries. Esse only aí eu já te chamei a atenção. Se você vem acompanhando nossos vídeos, você tem visto que o only é uma palavra limitadora. Normalmente, quando ela aparece nas opções, a opção está errada. Então, já era algo para você desconfiar, tá bom? Diz que somente países com condições climáticas específicas estão tendo as tradições natalinas impactadas, diferente de outras. Ou de outros países? Acho que não, né, gente? Acho que, de forma geral, né, o aquecimento global, por exemplo, está impactando no mundo inteiro. E não só em países específicos. Então essa opção, você poderia desconfiar dela. Ela está errada. E esse only aí também já corroboraria isso. Letra C. Apesar das tradições natalinas e das características climáticas, os países estão sendo impactados pelas alterações climáticas, pelas mudanças climáticas. Então, eles estão sim sendo impactados pelas mudanças climáticas. Não estou aqui especificando o grau de impactação, mas de alguma forma sim, estão sendo impactados, tá? Bom, essa opção sim, bem está correta, não está flagrantemente errada. Vamos ver a opção D. There is no impact, então não há impacto. Esse no também é uma palavrinha que a gente pode desconfiar dela também, tá bom? Não há impacto nas tradições natalinas em países mais quentes. Tá errado, né, gente? Às vezes o país é de clima quente. O Brasil, por exemplo, um país tropical. Significa que ele pode ficar mais quente, pode esquentar ainda mais. Então, sim, há impacto, sim. Então, a letra
Acho que as letras B e D você já poderia desconfiar. Ficaríamos na dúvida entre as letras A e C. Então, entre as opções A e C, a opção A diz que, né, as pessoas ao redor do mundo, as pessoas no mundo, comemoram o Natal com tradições parecidas. Apesar das... Vamos ler mais um pouquinho do texto lá, então? Vamos ver se... Estamos entre a A e a C. E aí, qual que você escolheria? Acho que a C estaria melhor que a A, mas vamos tentar achar o erro da letra A? Let's go! Já lemos o primeiro parágrafo? Vamos agora ler os demais parágrafos dessa primeira parte para ver se nos ajuda na questão lá. O que a gente pode observar é que essa questão ela está sendo meio cansativa, ela está sendo meio demorada. Então é para você ficar atento na hora da prova. Será que ela foi colocada logo na primeira questão, logo de cara, justamente para tentar fazer você perder tempo? Então fique atento. Sentiu que vai perder tempo, você pula, depois você volta nela, tá bom? Vamos lá. In the Netherlands, where I grew up, na Holanda, onde fui criado, uma tradição popular no Natal era pegar os nossos patins e se dirigir para os rios congelados. Pessoas jovens e idosas iam para o gelo. Patinadores mais experientes costumavam participar do Eutentocht, uma corrida icônica de patinação no gelo de 200 km que passa por 11 cidades ao norte da província de Friesland. Sua última edição foi há 24 anos. As mudanças climáticas estão ameaçando essa adorável tradição de inverno. Não se trata apenas de tradições nos feriados durante o inverno que estão desaparecendo lentamente. Ao redor do mundo, as condições climáticas extremas causadas pela mudança da temperatura estão alterando os costumes natalinos. A BBC Future conversou com 3 jovens que compartilharam suas histórias natalinas. Então esse finalzinho aí, acho que dá para a gente cancelar aquela opção A. Ele diz que, ao redor do mundo, as condições climáticas extremas causadas pela mudança da temperatura estão alterando os costumes natalinos. Então, voltando aqui para a questão número 1, letra A, ele diz que as pessoas comemoram o Natal, né, com tradições similares. Não, né, gente? Por exemplo, acabamos de ver aqui uma tradição de pegar os patins e ir para o gelo. Países de clima frio comemoram de uma forma. Países de clima quente comemoram de outra. A opção A não está correta. Gabarito número 1 é a opção C. Questão número 2. Na questão número 2, ele pede para você escolher qual é a declaração que está em desacordo com o texto. Ele quer a opção errada. Letra A. Brasil e Filipinas têm impacto similar na sua decoração de Natal devido ao desastre natural. Bom, eu vou ter que ir ao texto buscar essa informação. Brasil é a palavra-chave, Filipinas é a palavra-chave. Eu vou ter que ir lá no texto buscá-la. Vamos lá. Está aqui. Linha 20 do texto fala sobre as Filipinas. Uma declaração de Mitzi Jonelli, Tan, 22 anos, das Filipinas. O texto diz que teve o mesmo impacto similar que o Brasil. Bom, a princípio a gente teria que ler isso tudo aí, né, gente? Então, procurar rápido aqui onde é que eu posso achar essa informação. Passe o olho no texto, onde ele está falando de desastre natural ou algo parecido. Olha aqui no final. O final do texto, ele diz que ele diz: em novembro do ano passado, o super tufão Goni, a tempestade mais forte do ano, chegou às Filipinas a uma velocidade de 225 km por hora.
Alguns dias antes do Natal, ainda estávamos limpando a lama que inundou as casas. Sim, então houve, houve sim um impacto nas Filipinas. Agora vamos ver se também houve no Brasil. Christmas starts. Então ele começa lá. O Natal começa no dia 24 de novembro, quando os brasileiros decoram suas árvores. Diversos anos atrás, a casa da família dele inundou enquanto celebravam essa tradição. Então, a inundação também pode ser considerada, né, um desastre natural. De volta à questão, a opção 2 está correta. Lembrando que ele não quer a correta, ele está pedindo a que está em desacordo com o texto, tá bom? Uma outra dica que eu passo para meus alunos, além daquelas palavras que eu comentei na questão 1, normalmente isso não é certo, tá, gente? Mas digamos que 90% das vezes, quando eles pedem a errada, dificilmente o gabarito é a letra A. Eles pedem a errada, em desacordo, que não tem coerência, a opção incorreta, normalmente não é a letra A. Isso é uma pegadinha de prova. Porque às vezes você tá tão concentrado às vezes, na hora da prova, ou tá tanta energia despendida na hora da prova, e o aluno, o candidato, ele vê se tá correto essa daqui, ele marca. Só que ele esquece o gabarito, o enunciado, o gabarito não, o enunciado da questão, pede a errada. Então eles colocam uma certa na letra A justamente para tentar induzir o candidato ao erro. É impressionante isso. Eu já reparei isso em provas, tá bom? Letra B. There have been. Então, houve 3 diferentes tipos de problemas climáticos no Brasil recentemente. Então, você volta lá no Brasil, tá logo acima, nessa mesma coluna, e se você ler essa parte toda, você precisa ler aquilo tudo ali. Você vai ver que ele comenta que teve enchente, que teve secas severas, extremas, e teve incêndios florestais. Então, realmente foram 3 tipos de problemas climáticos. Então, esses 3 tipos de problemas climáticos tornam a opção B verdadeira. Vamos para a letra C, ele quer errada. A letra C. A mudança climática causou muitos problemas nos 3 países mencionados. E as comemorações foram impactadas. O próprio, o, o próprio título está te falando isso. Se você ler ali logo no início do texto, você vai ver que essa informação é correta também. Vamos lá. Então, aqui no quarto parágrafo, ele diz: And it is not just cold weather holiday traditions. Ele fala que não se trata apenas de tradições nos feriados durante o inverno que estão desaparecendo lentamente. Ao redor do mundo, as condições climáticas extremas causadas pela mudança da temperatura estão alterando os costumes natalinos. Então, sim, a letra C está correta. Se estão alterando os costumes natalinos, eles estão sofrendo impactos. Se a B, C estão corretas, então gabarito a letra D. A letra D está errada. Letra D. Os desastres naturais aconteceram no mesmo ano nos 3 países mencionados. Não. Passando o olho rapidinho pelas histórias, pelos relatos das 3 pessoas aí, da Filipinas, do Brasil e de Porto Rico, elas até aconteceram na mesma época. O próprio título fala isso, sobre a época do Natal. Mas não no mesmo ano. E a opção D fala no mesmo ano. Não, foi na mesma época, mas não no mesmo ano. Gabarito da 2 é a letra D. Antes de passarmos para a questão 3, eu quero chamar a atenção que eu achei aqui as questões 1 e 2, as 2 primeiras questões, eu achei essas questões cansativas. Achei demoradas. Não creio que isso foi uma mera coincidência. Acredito que o examinador colocou a primeira e a segunda as questões mais
Não vou falar difíceis, mas as mais trabalhosas da prova, as duas primeiras. Eu sempre falo para os meus alunos: pegue a prova, não comece pela primeira questão. Olha, dá uma lida, passa o olho nas questões primeiro. Tem questão que de repente você sabe de cara, uma questãozinha às vezes fácil, de pronome, uma questão direta. Isso vai te dando tranquilidade. Eu achei que levou tempo demais essas duas primeiras questões. Isso não creio que foi uma mera coincidência. Para mim, isso foi feito de propósito. Então, é muito importante, durante a sua preparação, resolver provas, para que você fique ligado a esse tipo de pegadinha. Questão número 3. Ele pede para você escolher a opção que explica o que aconteceu com o Salvador Gomes Colom. O Salvador Gomes Colom seria a palavra-chave aí do enunciado. Vai procurar o Salvador lá no texto, olhe perto dele ali e veja se você acha a opção. Mas o que ele está pedindo na questão aí? Durante a tempestade, ele não conseguiu falar com o pai dele e com os amigos dele. Então procura lá, tempestade, pai, amigos. A resposta vai estar lá perto. Então tá aqui no finalzinho da primeira coluna, ele fala: eu nunca me senti tão vulnerável em toda a minha vida. Eu estava, aí tá lá me protegendo, em um porão com mais 10 pessoas e perdi a comunicação com os meus pais e amigos. De volta à questão, ele não conseguiu falar com os amigos dele. Letra A. Então, ele não conseguiu. Não, né? Ele não ele está. Esse então é conjunção, né? É um assunto, tá vendo, gente? O assunto conjunção caiu na questão de forma contextualizada. Cuidado com esse discurso, alunos, de que a prova é só interpretativa, você não precisa estudar gramática. Olha só, é uma questão de conjunção aí, ó. Then, na letra A, after, na letra B. Né? O after é uma preposição, né? However, because. Então, o them é uma conjunção conclusiva. Durante a tempestade, ele não conseguia falar com o pai dele e os amigos. Então, ele decidiu se proteger. Não. Ele não conseguiu falar com o pai dele e os amigos dele. Conclusão, ele decidiu se proteger. Não. O then aí tá errado. Letra B. After that he reached a basement room, ele não conseguiu falar com o pai dele e os amigos dele depois que ele, né, foi para o porão. Ou um quarto seguro, com 10 outros para se proteger. Não, esse after aí também está errado. Letra C, ó, however, porém, no adversativo, uma ideia contrária. Eu não vou nem ler o resto, gente. Tá errado isso daí. Letra D. Durante a tempestade, ele não conseguiu falar com o pai dele e com os amigos dele, porque ele estava se protegendo. Aí sim, explicativo. Ele estava lá, ele não conseguiu falar. Ele estava se protegendo, ele não conseguiu contato com o pai e os amigos. Correta a letra D. Gabarito da questão. Então fique atento. Conjunção é um assunto que vem caindo de forma recorrente em provas de inglês. A repicar, ela não tinha conjunção. Eu creio que nos 4 últimos concursos para frente é que o edital passou a cobrar conjunção. Fique muito atento a esse assunto. Questão número 4. Achei boa essa questão. É uma questão relativamente rápida de se fazer. Ele te direciona, ele fala qual parágrafo, quais as linhas. Isso você ganha tempo na hora da prova. Mas vamos lá. O primeiro, ele pede para colocar falso ou verdadeiro e depois marcar a opção abaixo. O terceiro parágrafo, que vai das linhas 9 até a 13, descreve uma atividade no inverno. Vamos lá. Terceiro parágrafo, linhas 9 até a 13. Tá aqui. Active skaters, ele diz que patinadores mais experientes costumavam participar do Elfstendot,
uma corrida icônica de patinação no gelo de 200 quilômetros que passa por 11 cidades ao norte da província de Friesland. Sua última edição foi há 24 anos. As mudanças climáticas estão ameaçando essa adorável tradição de inverno. Lá na questão 4, ele diz que o terceiro parágrafo descreve uma atividade no inverno. Né? Cold season, né? Uma estação fria, ou seja, no inverno. É verdadeira. É verdadeira essa opção. Vamos voltar para a questão. Se a primeira é verdadeira, vamos dar uma olhadinha nas opções? A letra A começa com F, está fora. A letra C começa com F, está fora também. Ou seja, a opção correta vai ser B ou D. Na letra B, a segunda opção é verdadeira. Na letra D, a segunda opção é falsa. Vamos fazer a segunda opção. Se ela for verdadeira, letra B. Se ela for falsa, letra D. E vamos em frente. Segunda opção. Ele diz que o quinto parágrafo, nas linhas 20 até a 26, nos conta, nos fala, nos diz como as comemorações foram alteradas devido à mudança climática. Vamos ao quinto parágrafo, então. Let's go! Estamos aqui no quinto parágrafo. Nas Filipinas, o período natalino é o mais longo do mundo e o que começa mais cedo. As comemorações vão do dia 1º de setembro até 6 de janeiro, diz uma ativista do clima de Manila, a capital das Filipinas. É uma época criativa e colorida. As pessoas fazem suas próprias decorações de Natal, incluindo lanterna em forma de estrela, chamada de parol, que penduram nas janelas de suas casas e nas ruas durante todo esse tempo de festa. Na questão 4, no segundo item, nos diz como as comemorações foram alteradas devido à mudança climática. Perfeito, verdadeiro gabarito. Na questão 4, no segundo item, ele não fala nada de como as comemorações foram alteradas devido à mudança climática. Ele não fala isso no quinto parágrafo. Então, a quarta opção é falsa. Se a quarta opção é falsa, o gabarito é a letra D. Já finalizamos a questão, vamos em frente. Você já ganha tempo na hora da prova. Então você já sabe que a terceira é falsa e a última é verdadeira. Quinta questão. A palavra em negrito pode ser omitida. Uma questão de pronome relativo. Quando que você pode omitir o pronome? Se depois dele não vier verbo. Normalmente é um pronome, normalmente é um substantivo, como um o próprio. Mas se vier verbo depois, você não pode omitir o pronome, ele vai ter função de sujeito. Quando não vem verbo depois do pronome, ele tem função de objeto, você pode omitir o pronome. Gabarito letra B. Questão número 6. O objetivo principal do texto é... Será que dá para resolver? Será que eu preciso ler o texto todo ou grande parte dele para responder essa questão? Pode ser que sim, pode ser que não. Dê uma olhadinha nas opções e veja se você consegue traduzi-la e identificar se há alguma opção flagrantemente errada. Que você mesmo vai falar, eu não li o texto, eu não li isso no texto, mas eu não creio que isso esteja correto. Vamos lá. 6A. Ensinar as pessoas, que é o objetivo do texto, ensinar as pessoas como evitar mudanças climáticas no Natal. Flagrantemente errado, né, pessoal? Já pensou, você vai passar o Natal em uma outra cidade, você vai viajar aí 300, 400 quilômetros com sua família. Aí vai chover. Aí você tem o poder de falar, não, vai chover dia 24 de dezembro, não. Vai chover dia 26, tá bom? Tá, então dia 26 vai chover. Você tem esse poder? Lógico que não, tá errado isso da letra A. Com certeza. Letra B. Informar as pessoas dos problemas causados pela mudança climática no mundo. Como objetivo do texto, informar as pessoas dos problemas climáticos? Tá meio estranha.
Não está flagrantemente errada, absurda, como a letra A, mas está estranha. Vamos ver se há alguma melhor. C. Notify significa notificar, avisar ao governo, então à prefeitura, ao governo do estado, ao governo federal, das responsabilidades deles, prefeitura, estado, governo, Distrito Federal, em relação à mudança climática. Gente, o governo sabe das responsabilidades dele. Ele não precisa que você avise. O prefeito, ó, época de chuva, o bairro tal costuma inundar. Ele sabe disso. Ou ela. Flagrantemente errada a letra C. Então, a A e a C, eu acredito que você poderia cancelar na hora da prova. Letra D. 6D. Relatar 3 formas diferentes de comemorar o Natal apesar do tempo. Bom, a gente está aí entre as letras B e D, né, pessoal? Eu acho que a letra D ter como objetivo 3 diferentes formas de comemorar o Natal, apesar do tempo. Acho que não, né? Bom, aí você precisaria então de ir ao texto. Eu acho que a A e a C você anularia. Ficaria entre a B e a D. Vamos tentar tirar essa informação do texto. Vamos lá. Então estamos aqui, ó. Vamos ler o que a Mitzi Tem, das Filipinas, de 22 anos, diz. E fica a informação na sua cabeça. Lembrando que você vai buscar a informação no texto. Ele diz na letra D que ele relata, como objetivo do texto, relatar 3 formas diferentes de comemorar o Natal. O primeiro parágrafo a gente já leu. Vamos então para o segundo. Na manhã do Natal, sempre tiramos fotos em frente às igrejas próximo de onde minha mãe nasceu, ela diz. Minha mãe e meu avô também costumavam tirar fotos lá. Mas daqui a 50 anos, esse lugar especial para a família de Jonelle Tan pode não mais existir por causa do aumento do nível do mar. As Filipinas é o país mais vulnerável do mundo para desastres causados por ações climáticas. É atingido por uma média de 20 tufões anualmente, que causam enchentes severas e destruição em larga escala. As enchentes impedem que as famílias coloquem suas lanternas acesas para fora. Em novembro do ano passado, o super tufão Goni, a tempestade mais forte do ano, chegou às Filipinas a uma velocidade de 225 km por hora. Alguns dias antes do Natal, ainda estávamos limpando a lama que inundou as casas, diz Tem. As pessoas levaram alimentos e presentes para os abrigos. O Natal foi uma celebração do que vivemos aquele ano, juntos como comunidade. Ele não fala nada aqui, gente. Formas diferentes de comemorar o Natal. Então, aconteceram os problemas e as pessoas se adaptaram ao problema para comemorar o Natal. Então, a número 6, questão 6, a letra D está errada. Gabarito da 6 é a letra B. Na questão 6, a letra D está errada. O gabarito é a letra B. Questão 7. Escolha a sentença que está incoerente com a ideia definida pelo autor. Incoerente. Está em desacordo. A errada que ele quer. Letra A. If the climate keeps changing, então se o clima continuar a mudar, as tradições do feriado, as tradições natalinas irão desaparecer. Ele diz no início do texto, se você for lá, ele fala no terceiro parágrafo, ele fala de um lago que vivia congelado, as pessoas iam para lá patinar e com o aumento da temperatura, elas não estão conseguindo mais. Isso é verdadeiro. Um lago gelado pode degelar. Isso é verdadeiro. Lembrando que ele quer errada. Colocou uma certa na letra A, tá vendo? B. Se os níveis de temperatura não estivessem aumentando,
as pessoas poderiam manter as tradições do Natal. Sim. Neve, por exemplo. Então, um lugar onde tem muita neve, a pessoa faz boneco de neve, brinca de neve, guerra de bola de neve. Se não tiver mais, com aumento de temperatura, essa tradição vai acabar. Então, a letra B está correta. Letra C. Se os níveis de temperatura aumentarem, as pessoas podem manter a celebração do feriado com as mesmas tradições. Não. Algumas regiões podem secar, a neve pode derreter. Não está errado isso daí. As mesmas tradições, não. Então, gabarito da 7, letra C. Próxima questão é a questão número 8. Ele pede para você escolher a opção que explique a ideia do penúltimo parágrafo. Vá ao penúltimo parágrafo e dê uma lida nele. O penúltimo parágrafo. Goiás fica no Cerrado brasileiro. Uma grande savana arborizada que contém milhares de espécies raras. Cientistas têm alertado que esse lugar, rico em biodiversidade, pode se esgotar em menos de 30 anos se a temperatura continuar a aumentar e o agronegócio desmatar as florestas para o plantio de soja. Além da inundação, a região sofreu uma seca rigorosa nos últimos anos. Incêndios florestais também é um grande problema lá. De volta à questão 8. Letra A. Ele quer saber o que mesmo? Escolha a opção que explique a ideia do penúltimo parágrafo. Letra A. Há uma possibilidade que a biodiversidade de Goiás desapareça em menos de 30 anos. Ele fala isso claro, né? O país é rico em biodiversidade e pode se esgotar em menos de 30 anos. Perfeito. Gabarito da 8, letra A. A número 9 é similar à número 4. Você vai ler as opções e depois marcar lá qual que é a sentença correta. Elf's Dentot didn't happen last year. Elf Dentot é quando as pessoas pegam seus patins e vão lá pro gelo, vão patinar, que os rios ficam congelados e eles ficam patinando no gelo, nos rios congelados. Você pode pegar essa palavra, Elf's Dentot, lá no texto, que você vai ver essa informação lá. Não aconteceu no ano passado. Ela fala no texto que a última edição foi há 24 anos. Então, se foi há 24 anos, ela realmente não aconteceu no ano passado. Então, a número 1 está correta. Vamos olhar as opções? Correta. Letra A, 1. Letra B, 1. Letra C, 2 e 3. Não, a 1 está correta. Então, a letra C está errada. A letra C não é o gabarito. Vou ter que olhar a segunda. Se a segunda for correta, eu elimino as letras B e D e já acerto a questão. Se ela for falsa, eu elimino a letra A. Tenho que analisar a B e a D. Vamos para a letra B, então. Vamos para a segunda opção, então. People from Netherlands. Então, as pessoas dos Países Baixos, da Holanda, estão participando de uma corrida que cobre 200 quilômetros por 24 anos. Não. Se você olhar lá no segundo parágrafo, a última edição foi 24 anos atrás. E não começou 24 anos atrás e continua até hoje. Ele usou aí presente perfeito, tá vendo? Como eu disse, a gramática ela está contextualizada. Você tinha que saber que o presente perfeito, entre outros significados, usos, é uma ação que começou e tem reflexo no presente, continua até hoje. Então não é... ela realmente tem 200 quilômetros, né? Mas ela não acontece há 24 anos. Ela não começou 24 anos atrás e continua até hoje. Então está errada a segunda opção. Se a segunda opção está errada, vamos descer então. Eu posso eliminar a letra A. Dutch at all ages usually ice skate during Christmas season. Ele diz que os holandeses de todas as idades geralmente patinam durante a estação do Natal, durante o Natal, a época do Natal. Eu tenho que buscar essa informação no texto. Então, pessoas de todas as idades.
Vamos ao texto ver se a gente acha essa informação. Então procure lá, Dutchess, Neverlands. Let's go. No segundo parágrafo, eu tenho aqui, In the Neverlands, na Holanda, onde fui criado, uma tradição popular no Natal era pegar os nossos patins e se dirigir para os rios congelados. Pessoas jovens e idosas iam para esses rios. Pessoas jovens e idosas. Então, a terceira opção está correta. Ele fala pessoas de todas as idades. Sim, pessoas novas e idosas. Pessoas de todas as idades. A terceira opção está correta. Dutchess at all ages. Então, ela está correta. Se a opção 3 está correta, a primeira está correta e a terceira está correta. E se a 4 estiver correta? Se a 4 estiver correta, é a letra D. Eu vou ter que analisar a quarta também. Na província ao norte de Friesland, é o único lugar que preserva as adoráveis tradições natalinas. Friesland. Vamos achar o Friesland lá no texto? Eu já vou desconfiar desse only aí, né, gente? Eu sempre chamo atenção dele. Quem acompanha as minhas provas aí, eu sempre chamo atenção. Normalmente, então não é 100% das vezes não, mas normalmente aparece esse only, a opção está incorreta. Fiquem atentos. Mas vamos analisar. Aqui na linha 11, eu acho a palavra Friesland. Bom, ela está dentro de um parágrafo curto. Vamos ler o parágrafo todo? Então ela diz que patinadores mais experientes costumavam participar do Elfsdentocht, uma corrida icônica de patinação no gelo de 200 km que passa por 11 cidades ao norte da província de Friesland. Sua última edição foi há 24 anos. As mudanças climáticas estão ameaçando essa adorável tradição de inverno. Errada a opção, né, gente? Ele diz no final, as mudanças climáticas estão ameaçando essa adorável tradição de inverno. E lá na opção D, vamos voltar lá. Na quarta opção, não na opção D, na quarta opção, né? Ele diz que Friesland, né, é o único lugar que preserva as adoráveis tradições de inverno. Não. Errada. Bom, então a primeira e a terceira estão corretas. Gabarito letra B. 10ª questão. Sobre o Natal, sobre a época do Natal, é correto dizer que os porto-riquenhos se unem nas montanhas, onde eles cantam canções tradicionais de Natal para o new people, para as pessoas novas. Aí pode ser pessoas jovens ou pessoas que mudaram para o lugar há pouco tempo. E conhecidos da sua vizinhança. Eu vou ter que buscar essa informação no texto. Eu não li nada sobre Porto Rico. Vamos ver a opção B. As famílias brasileiras normalmente se concentram 2 meses antes do Natal com a finalidade de decorar suas árvores, suas casas e árvores. Gente, nós vivemos no Brasil, né? 2 meses antes do Natal a gente vai fazer decoração de Natal? Decorar a árvore 2 meses antes? Não, essa opção está incorreta. Letra C. Na Filipinas, comemora a estação do Natal por mais de 3 meses. Nós já chegamos a ler essa informação. Essa informação está correta. A Jonelli, ela fala que começa do dia 1º de setembro e vai até 6 de janeiro. Então, 1º de setembro é o mês todo, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. E mais, né, digamos, uma semana em janeiro. A opção C diz que as Filipinas comemoram o Natal mais de 3 meses. Está certa a opção C. Está certo. Gabarito letra C. Vamos em frente. Questão de número 11. Está aparecendo uma questão de pronome relativo também. Marque a única alternativa em que a palavra sublinhada pode ser substituída pelo that. Questão de pronome relativo. Quando é que você pode substituir pelo that, gente? Quando você tiver antecedente, pessoa ou não, função de objeto.
Função de sujeito também. Função de objeto ou função de sujeito. Você pode substituir o who pelo that, ou você pode substituir o which pelo that também. Vamos lá, vamos analisar. Letra A. Então, 3 young people é o antecedente. Who share, share é verbo. Eu posso substituir aí o who pelo that. 3 jovens que compartilham, né, suas histórias de Natal. Perfeito, gabarito da letra A. Letra B. Where. Where é lugar. Não, eu não posso substituir where aí jamais. Pelo that. A letra C. A letra C, cuidado com a pegadinha. O it, ele pode ser substituído pelo that, mas não quando for oração entre vírgulas ou quando for esse caso específico aqui. O it, ele está se referindo a toda uma oração anterior, que é está se referindo sobre os tufões, né? Então, nesse caso, você não pode substituir. Se não tivesse aquela vírgula ali, aí você poderia. E o what aqui também não. 11, gabarito letra A. Próxima questão. Próxima questão número 12. Escolha a declaração incorreta sobre Porto Rico. Então, de novo, ele quer incorreta, ele quer errada, ele quer a incoerente. De novo, já posso adiantar que o gabarito não é letra A. Então, eu vou ter que ler lá sobre Porto Rico e depois responder as questões aí. Então, vamos ver rapidinho sobre Porto Rico. Os porto-riquenhos adoram o Natal, diz o rapaz de 19 anos de idade. É um espetáculo. É o maior feriado em Porto Rico. Durante o período festivo, as famílias se deslocam para as montanhas ao redor da capital San Juan para se juntarem aos food trucks, chamados de chinchorros. Eles comem lá leitão e bolinhos de bacalhau. É muito comum encontrar seus vizinhos e também conversar com estranhos, diz Gomes Collins. Uma das tradições natalinas favoritas dele é a parranda, cantadas de Natal nas ruas e do lado de fora das casas das pessoas. Nós cantamos canções folclóricas com símbolos e bateria. Essa tradição aconteceu mesmo durante o período mais crítico de Porto Rico, depois que o país foi atingido pelo furacão Maria, categoria 5, em 2017. Caiu mais chuva em Porto Rico do que qualquer tempestade que vem atingindo o país desde 1956. Uma tempestade de tamanha força é 5 vezes mais provável de acontecer agora do que na década de 50, devido às mudanças climáticas, aponta um estudo de 2019. Eu nunca me senti tão vulnerável em toda a minha vida. Eu estava em um porão com mais 10 pessoas e perdi a comunicação com meus pais e amigos, ele diz. Durante o período de Natal, boa parte da cidade de Porto Rico ainda estava às escuras. Apesar dessa situação, os porto-riquenhos conseguiram comemorar o Natal daquele ano. De volta à questão 12. It is more expected. Então, espera-se mais acontecer chuvas fortes similares à atual do que aconteceu em 1956. Lembrando que ele pediu errada, tá? Em 1956, Porto Rico foi atingida por uma das tempestades mais fortes que aconteceu no país. Então, correto isso daí. Letra C. Em 2019, houve um estudo que relatou as possíveis consequências da mudança climática. Sim. Letra D. Em 2017, um estudo mostrou que uma tempestade igual a que aconteceu em 1956 vai acontecer novamente. Não, o estudo não provou isso aí, não. Esse will happen aí é bom também você ficar ligado. Fique atento. O will, você já estudou? Aí volto a te alertar. Não deixe estudar gramática. Eles não vão te cobrar verbo no futuro. Mas, olha aí como é que ele aparece. O will equivale ao futuro do presente da língua portuguesa. Aquela ação que vai acontecer.
líquido certa. Só se algo muitíssimo extraordinário acontecer que ela não irá se realizar. Normalmente, também quando esse will aparece, você pode desconfiar da questão. Lembrando que não é uma receita de bolo, gente. Ah, que will, então tá errado esse daqui. É, pode ser que sim, mas já fica assim, né? Sabe, com a pulguinha atrás da orelha, tá bom? Então ele não está garantindo que vai acontecer de novo. Então tá incorreta essa declaração aí. A número 12, o gabarito letra D. Questão número 13. A questão número 13, eu posso até dizer que é uma inovação que vem acontecendo nas provas de língua inglesa. Colocando aí um cartoon, uma tirinha, e pedindo para você analisar, para você interpretar. Então vamos lá. Ele diz aí no primeiro quadrinho do cartoon. Então você olha a expressão do personagem, fique atento ao ambiente. Nada está aí por acaso. Então você está vendo aí uma pessoa com um olhar assustado, suando. A posição que ela está no sofá, ela não está assim relaxada. Tipo, aquela pessoa está sentada, com o braço, com as pernas cruzadas. Ele não está relaxado. Ele aparentemente está preocupado com o que ele está vendo na televisão. O que diz lá no noticiário? Partes do planeta estão vivenciando as piores secas já existentes. No segundo, ele diz, com o resultado, Forest Fires the Worst. Então, como resultado, os piores incêndios florestais estão acontecendo. Então, a seca é severa, resulta nos piores incêndios também. No terceiro, aí você está vendo aí, ó. Vendo lá o rio, já chegando no queixo dele. Então, o terceiro, ele diz: o fogo foi apagado pelas chuvas e enchentes nunca antes vistas. Quarto quadrinho. Criando as piores inundações que se tem notícia. Relaxe. Tudo isso é perfeitamente normal, é o que ele fala. Então você está vendo ali. Ó. Ele se afogando e mandando relaxar, porque isso é normal. Bom, vamos às opções. Vamos às opções. Questão de número 13. Marque a opção correta. Os incêndios florestais foram resolvidos devido às secas. Não, foram devido às chuvas e inundações. Letra A está incorreta. Letra B. Os incêndios florestais foram uma consequência das enchentes. Não, foram uma consequência da seca. Letra C. As secas que aconteceram no passado causaram menos dano do que as secas que acontecem hoje em dia. Sim, ele usa até a palavra ever, né? Nunca vistas antes. Então foi a primeira vez que aconteceu. Gabarito letra C. Questão 14. De acordo com a primeira sentença do texto, é possível dizer, é possível declarar que a situação está sendo apresentada. Então, na primeira sentença do texto, ele fala, parts of the planet are experiencing. O que é isso aí? Presente contínuo, gente. Então, nem vou falar de novo, que a gramática você tem que estudar, né? Isso é presente contínuo. O que diz o presente contínuo? Letra A. Está acontecendo, né, agora, ou né, próximo ao tempo da fala. Letra A. 15ª questão. Escolha a opção correta sobre o rapaz no cartoon. He was not hit by the damage caused by... Não, nem termina a ler, né? Ele não foi atingido pelo... Ele não teve esse prejuízo, né, causado pela mudança climática. Teve. Letra B. Ele não recebeu nenhuma informação sobre o impacto do aquecimento global. Recebeu pela televisão. Está errado também. Letra C. Ele ignora a existência dos problemas causados pela mudança climática. Sim. Ele não está preocupado não, né, gente? Ele fala que é normal, né? Então, se ele fala que é normal, ele não está preocupado. Uma coisa normal para você não te preocupa. Então, número 15, gabarito letra C. Questão 16. Última questão da prova aí.
Considerando os textos 1 e 2, é correto dizer que ambos os casos. Já li bastante parte do texto. Vamos ver se a gente consegue resolver essa questão aí. Letra A. As pessoas percebem o impacto da mudança climática em suas vidas. Letra B. Três problemas climáticos em comum são mencionados. Três problemas climáticos em comum. Então, três que são citados no cartoon também são citados no texto. O cartoon ele fala de seca, queimadas, chuvas fortes, enchentes e deslizamentos. No texto, ele fala de chuva forte, enchente e seca. Então, três problemas climáticos em comum são mencionados. Perfeito, gabarito letra B. Encerramos aqui a prova da EPICAR do ano 2023. Saúde e paz a todos e até a próxima. Tchau!